Eu queria, nessa parte final do programa, fazer um comentário com você que naquele dia que a Marielle morreu, que foi assassinada, eu te liguei no dia, de manhã, conversei com você, e pedi para você convidar a Nila. E nesse dia eu senti de fato o que é o racismo. Eu comentei isso com você. Sim. Eu senti, eu fiquei muito mal o dia inteiro no outro, por todos os elementos do dia. Mas isso me marcou tanto que eu não esqueço mais. Que foi na hora que eu desliguei o telefone, eu estava conversando com uma pessoa e eu entendi perfeitamente que também tinha um processo de internalização da pessoa que ela não compreende. E essa pessoa falou comigo assim: você vai discutir racismo com relação a essa morte dessa menina? Eu não aguento mais esse assunto. Isso é essa encheção de saco, esse mimimi e tal, de negro, falar que tem racismo, que não sei o quê. Aí eu falei assim, bom gente, nós já levantamos 8 horas da manhã, eu levantei 6 horas, já peguei essa menina aí que mataram, né, que eu não conhecia exatamente a história dela, aí fui ler logo depois. E uma outra fala que me marcou muito, que é de um amigo meu, afrodescendente também, e eu fui falar com ele, falei, meu amigo, o senhor é afrodescendente? Eu falei, não, eu sou brasileiro, tem que parar com essa conversa fiada e tal. Não existe isso, nós somos povos brasileiros. Até, ele tem uma certa razão, nós somos povos brasileiros, mas nós somos afrodescendentes. E aí eu te pergunto o seguinte, como trabalhar essa questão do pertencimento? Essa pergunta eu fiz para a Nila. Mas a Nila ela é mais acadêmica. Nós já falamos com a Maica Sepulcro. Como trabalhar essa questão do pertencimento negro no consciente, porque no inconsciente já está que não vai, ele não pode, ele não deve, que ele não consegue, já está no inconsciente. Toda vez que ele tenta dar um passo, já está falando para ele, você não vai conseguir. Como trabalhar isso no consciente da juventude negra, das pessoas negras? Olha, você tem o nosso DNA, você tem o seu carinho. Como é que nós vamos fazer isso? Para essas pessoas se sentir pertencentes a esse meio. Vou te falar o nome de um livro. Tornar-se negro. Primeiro ponto, tornar-se negro. Vamos comprar um livro desse para sortear aqui? Vamos sortear esse livro aqui. Então, tá. Vamos sortear ele. Tornar-se negro. O fato de a pessoa nascer da etnia negra nem sempre quer dizer que ela de fato torna-se negra. Quando você me diz o fato de um afrodescendente negar a sua própria história e agir como se pertencesse de fato à sociedade brasileira, me faz lembrar de Jorge Aragão com a sua música Identidade. Se preto de alma branca para você é o exemplo da dignidade, não nos ajuda, só nos faz sofrer. Nem resgata a nossa identidade. O que acontece é o seguinte, nós temos, infelizmente, todo o padrão que a gente sempre fala aqui do eurocentrismo, e isso está incutido na cabeça das pessoas dentro da própria escola. Então, muitas das pessoas não conhecem a história do seu povo negro. E quando falamos que ela sofre o racismo, às vezes ela nega. Mas sabe por que ela nega ela de existir o racismo? Porque ela quer se defender. A partir do momento que ela quer se defender, ela deixa de ser negro e entra dentro do espírito da classe dominante, que é justamente tirar todo esse contexto histórico que de fato existe para fazer com que um brigue com o outro. É como se tivesse ali vários ratos. Eu estava falando isso com a doutora Cristina agora há pouco. Quem está no poder, isso está também dentro dos escritos de Franz Fanon, que ele fala o seguinte, quem está no poder joga o queijo ali, o queijo vai para lá, o povo vai para lá. E esse pensamento de pertencimento sem ele existir, ele tem sido trabalhado na cabeça das pessoas negras. E muitas delas, para poder fugir de uma realidade dura, que corta, dói, que corta, ela quer fazer parte daquele meio. Só que quando ela vai enfrentar o dia a dia, na vida profissional, na
vida de lazer e na vida da educação, ela depara com aquela barreira. Não tem saída. Não tem saída, não tem saída. E quando uma pessoa não negra, ela fala que estamos dentro de um mimimi, a gente resume numa situação. Ela não sente na pele o que a gente sente. Então, quando ela diz, é mimimi, não existe racismo, a gente chega até um certo momento a compreender, porque ela não sente o que a gente sente. Por isso que a gente tem que trabalhar com uma coisa que você falou no começo, com a conscientização. Nós temos que pegar a lei que trata, 10.639, que trata da história da África e levar para dentro das escolas. Para a gente desconstruir essa história mal contada, que replicada por autoridades, de falar que o português não escravizou e não vendeu o negro. Nós temos aí uma falácia de que negro vendia negro, que a escravidão e as consequências da escravidão não é culpa de brancos. É culpa dos próprios negros. É culpa dos próprios negros. Isso é a mesma coisa falar que quem foi estuprado é porque estava de roupa curta. Né? Então, a gente tem que acabar com essa hipocrisia e fazer com que que a sociedade tenha consciência de determinadas situações. E aí, é importante a gente salientar uma coisa, Betão. Se não existe racismo, por que existe a lei de racismo? Se não existe injúria racial, por que o Código Penal, no artigo 140, fala em injúria racial? Alguém pôs lá. Se não existe necessidade de reparação histórica, por que cotas e ações afirmativas hoje, pacificado pelo STF, e é lei? Então nós temos que parar. Tem um voto maravilhoso do Aires Brito. Aires Brito, sim. E nós temos que parar com essa hipocrisia da sociedade brasileira, e eu falo para os telespectadores, nós temos que deixar de ser hipócritas e nós temos que olhar para todos os lados, principalmente para a história do Brasil. A história do Brasil está sendo esquecida. Nós estamos num momento muito sério que o país está atravessando agora, nesses próximos dias, e nós estamos simplesmente esquecendo a história do nosso país. Eu não falo com conotação nenhuma partidária, é de realidade. Essa realidade está refletindo no sofrimento, nesse embranquecimento da sociedade brasileira que está acontecendo novamente, Betão. Está queimando até nossos museus. Estão queimando os nossos museus. Se você não sabe quem você é, como é que você vai lutar por aquilo que você vai ser no futuro? Justamente, justamente. E quando só para concluir, quando eu falo no embranquecimento atual, Betão, a gente tem que entender quais são as artimanhas de determinado poder, né? Hoje, extermina-se a juventude negra, que a gente denomina genocida juventude negra, porque são eles que estão no momento de fertilidade, são eles que vão reproduzir. Então, se eu matar aqui, deixa as negras e os negros mais velhos viverem. Mas e aquela que está... Então, existe o extermínio do jovem negro e da jovem negra com o homicídio, e existe um outro extermínio que a sociedade não enxerga. Se você for no sistema carcerário, você verá jovens homens negros e jovens mulheres negras encarcerados. Também sai desse período de reprodução e fica 10, 20 anos na cadeia. Então nós temos que pensar em todo o processo histórico para entender por que o Atlas da violência é tão grande do jeito que está, a diferença é tão gigantesca. A violência contra a mulher negra, o feminicídio, é coisa absurda, astronômica. E fugindo do Atlas da violência, da violência no caso de lesões e de morte, a gente tem que lembrar da violência que a mulher negra sofre por ela ser simplesmente o objeto do carnaval. E aí nós temos que ser sinceros que vários homens, e eu já vi colega falar, desculpa a forma, mas aquela neguinha eu pego, mas eu não namoro. Porque a neguinha é quente, é uma mulher que, né? Mito, tem um mito, né? Mito. De que há, mas e cadê o ser humano, mulher negra? Nós vamos ter que chamar a Nila aqui e fazer outro programa de novo. Provocando a Nila para vir. Gente, chegamos ao...